Bem-vindos e bem-vindas ao Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Maria Almeida. Eu sou o Ricardo Ribeiro. E hoje temos como convidado Juan Branco, assessor jurídico da Wikileaks, faz parte da equipa de defesa de Julian Assange e é doutorado em Direito Internacional pela École Normale Supérieure. Bem-vindo. Bom dia. Edward Snowden, no prefácio do livro The Assassination Complex, do Jeremy Scahill, escreveu: os indivíduos que fazem estas revelações sentem-se tão convictos sobre o que viram que estão dispostos a arriscar as suas vidas e a sua liberdade. Eles sabem que nós, o povo, somos fundamentalmente a mais forte e mais confiável fiscalização do poder do governo. Os membros de mais alto nível do governo têm uma tremenda capacidade, tremendos recursos, tremenda influência e um monopólio da violência. Mas no final, só há uma figura que importa, o cidadão individual. E existem mais de nós do que deles. Qual é que tu achas que é o papel dos whistleblowers numa democracia? Os whistleblowers têm um papel a importância dos whistleblowers é facilitar a circulação de informações que normalmente não são acessíveis para as pessoas normais, entre comillas, e que podem ter um impacto importante para os sistemas políticos, económicos, para denunciar corrupções, crimes, etc. São apenas uma plataforma, um ponto de passagem entre a informação e a gente que tem a receber essa informação e que por uma razão que não é boa, não teve acesso a essa informação entretanto. Então isso faz que os whistleblowers podem ser de todo tipo de pessoas. Pessoas que têm um pensamento político muito construído, como o Edward Snowden, pessoas que tiveram uma intuição, um momento muito forte, pessoas que nunca pensaram que iam jogar um rol político. Foi o caso nas LuxLeaks, que revelaram os acordos fiscais entre as grandes empresas e o Luxemburgo, de fraude fiscal sistemático, que foram revelados por alguém que tinha uma posição técnica muito baixa na sociedade que era empregado, mas nessa posição via passar tudo. Então a aposta do sistema, dessas grandes empresas, era que as pessoas tinha acesso a todos esses documentos, que normalmente são reservados aos grandes dirigentes, não tinham um nível de formação tão baixo que não iam compreender qual era a importância dessas informações. E então parecia que não era perigoso deixar passar essas informações pelas suas mãos. E é um pouco similar ao que se passou por Edward Snowden. Edward Snowden normalmente era alguém que tinha uma posição técnica na NSA e logo num contratista da NSA, e que por essa posição tinha acesso a muitas coisas, mas ninguém tinha, supostamente nunca ia ter uma compreensão, ou não ia apresentar um perigo porque não ia fazer nada com os documentos. Mas também pode ser que há muitos whistleblowers que não se ouvem falar no dia a dia, que são gente que fala com jornalistas, que não querem ir fazê-lo de maneira aberta, mas que têm posições de poder importantes e que ao momento vêm passar coisas que consideram que não são éticas ou que são problemáticas e decidem revelar. E também é uma forma de whistleblower que é simplesmente os whistleblowers interessados, porque são homens políticos, diretores da administração, e ao momento querem bloquear uma decisão, um homem político, então decidem revelar casos de corrupção, não sei, mas por más intenções. Mas acho que não é importante. O importante é a questão da fluidificação da informação, é o facto de informação importante ser revelada. E é uma pergunta que foi importante no caso do Wikileaks, com as revelações sobre Hillary Clinton, que era quem que tinha revelado quem que tinha dado essas informações ao Wikileaks. Ou seja, havia muitas teorias, muita especulação sobre o facto de seria o governo russo e então isso acaparou toda a informação. Mas do ponto de vista do Wikileaks não importava. O que é importante era saber se a informação era verdadeira e se a informação era de interesse público. E a partir daí o Wikileaks de facto tem um sistema de anonimização que é para não saber quem transmitiu a informação. Porque o importante para ele não é a intenção da pessoa que transmite a informação. O importante é saber se a informação vai poder melhorar os nossos sistemas políticos e económicos ou não. E se tiver um impacto que é importante para revelar, que seja casos de corrupção ou de doble linguagem político ou outro, então tem que ser revelado. Uhum. Num episódio ao É Apenas Fumaça, sobre transparência, a Bárbara Rosa, que é um jurista aqui em Portugal, disse-nos que no direito
ensinam-nos que é legítimo sacrificar um direito quando estamos a defender um direito maior. Para mim, pessoalmente falando, é de interesse supranacional saber que crimes, independentemente da sua natureza, é que o meu Estado anda a cometer. Portanto, para mim, justifica-se a violação do segredo de Estado. Portanto, tu achas que neste caso de whistleblowers se justifica a revelação, mesmo sendo que estão a cometer um crime? Sim, quer dizer, volto ao caso do LuxLeaks, destes dois whistleblowers que revelaram estes casos de fraude massivo que custaram milhões de milhões de euros aos Estados europeus. O que pode parecer assim um pouco virtual ou sem interesse, mas o resultado foram escolas que fecharam, universidades que não foram financiadas, hospitais que tiveram que recusar a pessoas e gente que morreu, e a sociedade em geral que se fragilizou muito. Estas pessoas foram condenadas à prisão em julho deste ano porque formalmente, legalmente, todo mundo tinha admitido que o que tinham feito era justo, que as práticas que tinham revelado eram ilegais e que havia uma razão importante para fazê-lo, mas formalmente tinham violado uma lei de Luxemburgo que é sobre o segredo do business, secret des affaires, sobre o segredo das empresas, que é uma lei que só existe em Luxemburgo. E então é como se o tribunal não teve outra alternativa que condená-lo, que é uma coisa muito kafkaiana, não? Quer dizer, todo mundo admitia que era importante ter feito o que tinham feito, mas tinham que condená-lo, não havia alternativa porque a lei dizia isso. Então, quando estamos em situações assim, e isso passa muitas vezes, o problema está no lado da lei, não está do lado das pessoas. E é normal que as leis, às vezes, não sejam adaptadas às realidades políticas e societais dos Estados. Então, a partir daí, quer dizer, é muito fácil, tem que se fazer câmbios na lei, simplesmente. E não é grave que haja actos que sejam considerados. Quer dizer, não se deve julgar moralmente o facto de violar a lei ou não. Tem-se julgar pela uma ética e uma moral que é superior à lei, que é o respeito dos valores fundamentais das nossas sociedades. E então, a partir daí, se há umas leis que impedem ir no sentido dos seus valores fundamentais, então há um problema com a lei. Temos um Parlamento, os representantes, que estão aí para adaptar a sociedade. Então, sim, evidentemente não é grave e moral. E no sentido, então, evidentemente é fodido para as pessoas que ficarem condenadas e eventualmente ingressarem em prisão, como se passou com Chelsea Manning, etc. Mas, no outro lado, não é grave, relativamente, porque se sabe que essa gente fez coisa justa. Ninguém pode contradizer. E então, a reputação e a violência que pode infligir o facto de entrar em prisão, que normalmente é de ser rejeitado pela sociedade, que também é uma das violências fundamentais no facto de imprisionar alguém, além de privar da liberdade de movimento, esse estigma não se aplica ou não tem a eficácia que deveria ter. E, ao contrário, a injustiça que se cria vai ser um motor para cambiar o sistema. É interessante, falaste de Chelsea Manning, que foi sentenciada a 35 anos de prisão, onde foi alegadamente torturada, onde já tentou suicidar 2 vezes este ano. O Edward Snowden, que já falámos aqui, também está exilado na Rússia há 3 anos, por ter também revelado o esquema de vigilância do governo americano, mas ao mesmo tempo, leaks como este fizeram com que se percebesse que James Clapper, que é diretor do Serviço de Informação nos Estados Unidos, não sofreu até hoje qualquer consequência e percebeu-se que ele poderia ter cometido crimes. O David Petraeus, que é ex-diretor da CIA, também não foi preso por ter revelado informações confidenciais. Como é que se explica esses 2 pesos e 2 medidas em que um whistleblower está há 35 anos preso e há alguém que foi revelado que fez crimes por causa desses leaks não está? É interessante porque um problema que não se pode talvez responder com uma explicação pura. É difícil porque há de um lado a necessidade do sistema de proteger-se, que é evidente. Então de encontrar maneiras de, mesmo sabendo que tem feito um erro, criar uma impunidade, mesmo com a intenção de corrigir o erro, não? Porque às vezes passa que admitem que é um erro, mas não querem pagar as consequências, sofrer as consequências, porque consideram que a preservação da ordem do sistema é mais importante que o erro. E então podem adaptar assim uma posição média em que corrijam o erro, mas protejam as pessoas que cometeram o erro. Neste caso, não houve correção do erro,
e acho que é a razão principal pela qual não se perseguiu as pessoas que eram responsáveis desse erro, desse crime, os dirigentes da NSA, simplesmente também porque é complicado, há muitas razões. Há a razão de não se querer corrigir o erro, então não se pode perseguir a pessoa que implementou o erro, porque então havia aí um problema de discurso, uma dicotomia que não se podia resolver. Há a questão também do facto que provavelmente as mais altas autoridades do Estado estavam ao corrente, inclusive o Presidente dos Estados Unidos. E a partir daí atacar-se a uma parte intermédia do sistema, como era o James Clapper, implicava tomar o risco de ser imputado a si mesmo, que o Barack Obama, por exemplo, ser potencialmente imputado por essa razão. Então, esse efeito assim, as escadas, fazia que era melhor proteger a uma pessoa que evidentemente tinha cometido actos imperdoáveis, mesmo se a proteção dessa pessoa ao final fragilizava o sistema, porque o resultado é isso. Quer dizer que agora o resultado é que há gente que são dirigentes das mais potentes agências dos Estados Unidos que podem mentir em frente dos representantes do povo, do Congresso, sem nenhuma sanção, e isso provoca efeitos sistémicos, porque então agora qual é o valor da palavra das pessoas que vêm testemunhar em frente do Congresso, se não houver sanção quando há uma mentira. E então aí vemos o sistema que tem a tentar encontrar aí uma solução que não implica o sacrifício das suas partes mais potentes e ao mesmo tempo que não fragilize demasiado, e não conseguiram encontrar aí um equilíbrio. E aí há um erro que está a prolongar-se e que acho que vai custar muito, e já se está a ver a perda de credibilidade da administração democrata, das forças que se querem progressistas nos Estados Unidos, vê-se no resultado das últimas eleições. A administração Obama foi até hoje a presidência dos Estados Unidos que mais whistleblowers perseguiu por espionagem, mais que todas as outras administrações juntas. Quão diferente é que tu achas que vai ser a administração de Donald Trump? O Donald Trump é difícil para dizer, porque é alguém que foi criado nas élites de New York, quer dizer que é alguém que tem tido uma vida muito cosmopolita, com muita interação com gente que vinha do exterior, do estrangeiro, não sei o quê, e que ao mesmo tempo teve este discurso na campanha que era muito reacionário, que parecia que vinha de uma aldeia do Kansas, Então, evidentemente, sabe-se que é um dobro discurso, que a violência que teve durante a campanha não vai ser a violência do seu governo, porque não corresponde às suas crenças. Mas, ao mesmo tempo, foi eleito com muitas outras pessoas do Congresso e no Senado, que eles vêm dessas partes remotas do país e que não têm a mesma relação ao mundo que ele tem, e que eles creem verdadeiramente nas proposições que ele fez. E ele vai ficar aí numa tensão entre o fato de agora adaptar-se a uma prática do poder mais moderada do que estava a prometer, e as intenções do Congresso e do Senado, que vão ser muito mais radicais, que vão ser igual de radicais que na campanha. E então é muito difícil prever de maneira geral, e em particular nesta questão de whistleblowers, qual vai ser a adaptação. Ele fez muitos elogios do Wikileaks durante a campanha, porque evidentemente considerava que ia favorecer a sua eleição, fazendo sofrer a candidata Hillary Clinton, mas somos perfeitamente conscientes que esse tipo de animais políticos não tem nenhuma memória, e sabíamos desde o princípio que não havia nada de esperar, particularmente nessas defesas que eles faziam, quando 5 anos antes os mesmos republicanos estavam a chamar pelo assassinato do Assange. Então estamos muito escépticos também, porque não queremos receber um favor particular da parte do Trump, porque não houve essas revelações por essa razão. Se do outro lado tem uma política extremadamente repressiva contra os whistleblowers, contra a imprensa, etc. Mas por outro lado, a Hillary Clinton seria a continuação do Obama em relação aos whistleblowers? Sim, provavelmente ela era muito dura nas proposições que tinha em política penal, em política internacional, e não havia razão de esperar. E então acho que nessa traição geral do gene progressista, que podia habitar parte do Partido Demócrata, há uma explicação muito forte da falta de apego que houve pela sua candidatura. E acho honestamente que a questão dos whistleblowers, da violência aplicada a gente como a Chelsea Manning, teve um efeito em parte da juventude que decidiu não ir votar pela Hillary Clinton. Uhum.
O Wikileaks revelou mais de 100 mil e-mails que envolviam a Hillary Clinton, a sua campanha, e 0 informações sobre a campanha do Trump. Vocês tomaram parte durante a campanha? Não. Tomaram partido? A intenção era simplesmente, quer dizer, a Wikileaks é uma organização de periodismo, é um mídia como qualquer outro, teoricamente. Mas tem uma teoria muito mais avançada do jornalismo, que o Julian Assange que chama jornalismo científico, que a ideia é que não se pode publicar nada da parte do Wikileaks sem ter um documento que prove o fato que se avança. E isso por uma razão muito precisa, que ele considera que o jornalismo tradicional depende do poder, fundamentalmente, porque depende da intenção da gente que está no poder de disseminar ou não informação. E então, necessariamente, é necessário entrar em relação com essa gente no poder para sacar informação, mas o resultado é que sempre se tem uma visão parcial desse poder. Só a visão que as pessoas que estão no poder decidem partilhar. Então pode ser mais ou menos completo, porque pode haver mais ou menos pessoas que têm interesses diferentes em disseminar a informação, mas nunca haverá informação que se revelará que atinja o sistema como tal. Então todas as informações sobre segredos de Estado mais fortes nunca saem na prensa por essa razão, porque ninguém, mesmo por questões de adversariais políticas extremadamente fortes, ninguém tem interesse nesse sistema a fazer que o sistema fique em perigo. Então, mesmo se tiver em jogo o fato de ser primeiro-ministro ou não, quer dizer, questões fundamentais, nunca partilharão esse tipo de informação. E ao contrário, o Wikileaks, o sistema que utiliza é justamente de ficar afora desses jogos de poder para poder receber e publicar informações que não chegam em geral do poder, mas gente que está infiltrada no poder por uma razão ou outra, ou está em relação com o poder de uma maneira ou de outra, para poder publicar coisas que sim são perigosas para o poder. E então, no caso da campanha, houve umas pessoas, não se sabe quem, porque o Wikileaks não tem acesso às pessoas que transmitem as informações, os documentos. Houve uma pessoa que decidiu que era importante revelar basicamente tudo o esquema político e de campanha da Hillary Clinton. E antes disso, todo o esquema organizacional das primárias demócratas. E quando a Wikileaks recebeu essa informação, que era uma massa de informação extremadamente importante e que a Wikileaks sabia perfeitamente que ia ter um impacto extremadamente forte nas eleições, havia uma alternativa, que era ou reter as informações de maneira definitiva ou depois das eleições, porque se considerava que, como não se tinha o equivalente do lado dos outros candidatos, especialmente do Trump, ia ter um impacto nas eleições que ia perturbar o sistema. Ou deixar os votantes americanos votar em consciência, sabendo por quem iam votar, então não completamente, não de maneira transversal, porque o Wikileaks não tinha recebido da parte de Trump ou de pessoas que trabalham com Trump informações que podiam revelar os seus esquemas de corrupção, etc. E então aí houve uma decisão ética que era importante, mas também que não se deve subestimar a dificuldade que foi ao momento de tomar, porque evidentemente tinha consequências muito grandes potenciais sobre a situação do Julian Assange. Ele mesmo, quando as informações começaram a ser reveladas, em julho, a Hillary Clinton tinha 12 pontos a mais nos sondeios, nas sondagens, e ninguém esperava que podia perder. E mesmo o Julian Assange, até a semana passada, numa entrevista com o John Pilger, dizia que era impossível que a Hillary Clinton ia perder. E então, até o dia anterior não havia nenhuma sondagem que dava o Trump com grande importância a dar o Trump. E então o Julian Assange decidiu de publicar esta informação a sabendas que a priori ia ser a Hillary Clinton a ganhar e que então ia a voltar à sua situação muito pior em frente dos Estados Unidos. A ideia inicial era essa, era fazer um sacrifício, porque sabiam que a Hillary Clinton ia ser eleita de todas as formas, e que então a partir daí vai ser muito mais difícil para o Julian Assange encontrar uma resolução da sua situação, porque os Estados Unidos iam ser muito fortes contra ele. E mesmo assim, então eu vejo assim o contrário, como uma marca de coragem da parte do Julian Assange ter tomado essa decisão. Fazendo a aposta também que, de todas as formas, o Wikileaks não é o único órgão de prensa no espaço mediático estadunidense, e que outros médias, como fizeram, de fato, iam investigar sobre a corrupção do Trump, iam encontrar documentos e iam conseguir revelar
se não forem coisas equivalentes, pelo menos verdades sobre o candidato Trump. E então, a partir daí, que ia haver uma reequilibragem geral da situação e da percepção. Mas a verdade é que se nós olharmos um pouco para o feed do Twitter da Wikileaks, vemos bastantes coisas que são anti-Hillary Clinton. Tu achas que isto pode fazer parte talvez de uma vingança do próprio Julian Assange, tendo em conta que a Hillary Clinton poderá representar tudo aquilo que ele condena no Isso é interessante, porque foi uma teoria que foi avançada muito pelos mídias tradicionais e pela campanha da Clinton, que quer dizer que estava numa guerra pessoal contra o Clinton, mas o fato é que quem detesta outro é a Hillary Clinton, que detesta o Assange muito mais que no revés, porque primeiro Assange sabe muito bem que as decisões que foram tomadas para persegui-lo não foram tomadas pelo Clinton, mas diretamente pelo primeiro círculo de Barack Obama. E segundo, foi a Hillary Clinton que contou nas suas memórias, ela mesma, que praticamente a Wikileaks destruiu o seu mandato como secretário de Estado, porque teve que fazer uma volta ao mundo para pedir perdão a todos os chefes de Estado pelas coisas que tinham dito os diplomatas americanos. E a Hillary Clinton conta como foi um horror ter que ir palácio tras palácio a pedir desculpas e a ficar assim. Então, eu fico muito interessado pela essa inversão da narrativa, em que de pronto seria o Julian Assange quem detesta o Clinton e não a Clinton que fatalmente dizer que o Assange era alguém odiável. O Assange não tem apreço pela Clinton, evidentemente, não tem apreço pela corrupção, pelos sistemas de corrupção que criou através da sua fundação, não tem apreço pelas suas políticas que são nem dela, nem do seu marido, que o Bill Clinton foi uma das pessoas que puxou mais pelo sistema de encarceração de massa nos Estados Unidos, no seu mandato, e em geral pelo pouco interesse que tem em favorecer a democratização dos nossos sistemas. Mas não tem mais apreço pelo Trump, ou ao contrário, evidentemente. E os únicos signos de suporte que ele deu para algum candidato durante a campanha era para a Jill Stein, que era a candidata verde, participou na Universidade de Verão do seu partido e repetidamente defendeu as políticas que ela defendia. Então, para mim, é isso. Quer dizer, foi uma maneira de não falar dos esquemas de corrupção da Clinton, da sua participação em conferências pagadas pelos grandes bancos, etc. E acho que uma questão que vai desaparecer progressivamente e a gente vai progressivamente realizar que não era nada fundamental, que o fundamental não estava aí. Houve vários e-mails privados que não continham qualquer tipo de informação em relação à governação do país ou até em relação à campanha, que foram lançados no leak de e-mails do Podesta, e-mails dele para a família, por exemplo. A Naomi Klein, jornalista, disse em conversa com o The Intercept: existem todo o tipo de assuntos pessoais nestes e-mails, nesta publicação indiscriminada. Isto fez-me pensar que foi exatamente disto que o Snowden nos estava a tentar proteger. Onde é que o Wikileaks traça a linha divisória entre transparência governamental ou privacidade? Acho que a pior informação pessoal que foi revelada pelos e-mails do Podesta foi uma receita de risoto que foi publicada, que ele tinha enviado a parte da sua família. Quer dizer que era um e-mail que principalmente ou quase exclusivamente estava utilizado por razões profissionais, para assuntos profissionais, para tratar assuntos profissionais, e evidentemente o Wikileaks não tinha publicado assim em bloco os seus e-mails se tinha sido o e-mail pessoal. De maneira geral, o Wikileaks considera evidentemente que o seu objetivo é revelar o funcionamento de sistemas de poder e não da vida pessoal de indivíduos. E acho que é muito diferente com a polêmica que houve entre a Wikileaks e a Snowden sobre o facto de revelar ou não a totalidade dos documentos do Snowden. Acho que o Wikileaks necessariamente, quando não revelam a totalidade dos documentos que têm, transforma-se em uma pessoa de poder, porque quer dizer, que começa a criar fantasmas ao redor das pessoas. No momento em que você decide ter parte dos secretos, transforma-se em uma forma de Estado, porque o Estado existe justamente pela sua capacidade de ter informações secretas sobre os seus cidadãos, sobre o resto dos Estados. E a partir do momento em que não se pode ter a seguridade que tudo o que
é de interesse público foi revelado, a confiança reduz e a possibilidade para delírios complotistas, para a distanciação com o sistema acrescenta-se. E então o Wikileaks considera que foi escandaloso que o Snowden, que os mídias que trabalharam com o Snowden, mas exatamente só publicaram 4 ou 5% dos documentos que ele tinha, pela simples razão que, porque só 4 ou 5% dos documentos eram publicados, mostrava que não era reter parte de informações pessoais, mas ao contrário era reter a maior parte dos documentos e só revelar alguns, inclusive deixando de lado alguns com informações pessoais, mas mais geralmente deixando de lado muitos sistemas de espionagem e de contra-espionagem. E a Wikileaks, de maneira geral, intenta responder a esse problema com uma posição que é radical, mas que eu acho que se defende, que é de publicar em bloco todas as informações que ele tem no momento que o bloco em si tem um interesse público. E, a posteriori, se houver informações que põem em perigo, de uma maneira ou de outra, elementos fundamentais da vida privada de indivíduos ou que põem em perigo mesmo a vida que pode passar de pessoas, evidentemente deve haver uma correção e retirar os documentos pontualmente. Mas o fato de garantir que não se esconde nada, que não há nenhum interesse que permite que há tal documento que desapareça, é fundamental pela credibilidade da organização. E para mim faz que hoje em dia todavia tem a reputação que é a sua e que não conseguiu sobreviver a todos os ataques que recebeu, incluídos os últimos sobre os seus laços pretendidos com a Rússia. Sim, mas em relação a outro leak que vocês tiveram há relativamente pouco tempo, que foi logo após o golpe de Estado na Turquia, vocês publicaram cerca de 300 mil e-mails e houve uma professora da Universidade da Carolina do Norte, que é Zeynep Tukefi, que criticou o Wikileaks num artigo do Huffington Post, dizendo que esta publicação contém tabelas com informações privadas e sensíveis de aparentemente todas as mulheres que votaram em 79 das 81 províncias da Turquia, incluindo as moradas das suas casas e outras informações, sendo que em alguns casos incluía também os seus números de telefone. Estamos a falar de milhões de mulheres cuja informação privada e pessoal foi revelada ao mundo em grande tumulto. As suas moradas estão disponíveis para que qualquer stalker, ex-companheiro ou maluco que as possa usar como entender. E lembremos que todos os anos na Turquia centenas de mulheres são assassinadas recorrentemente por ex-maridos ou namorados e milhares de mulheres deixam as suas casas ou escondem-se procurando segurança. Ou seja, tu falavas há pouco dos critérios importantes em que a Wikileaks não deveria colocar a vida de pessoas em risco. Foi muito interessante esse caso porque apareceu numa série de ataques que em princípio de agosto, contra a organização, umas semanas depois das revelações sobre o Partido Democrata e como o Partido Democrata tinha favorecido a eleição da Clinton contra o Sanders. E o Wikileaks desmontou muito facilmente esse artigo, simplesmente porque não eram eles quem tinham publicado as informações, mas era outra pessoa que assumiu no Twitter ser responsável dessa publicação, de uma publicação em que a pessoa tinha publicado o que se chama raw data, quer dizer, é um ficheiro zip em que todos os documentos que concerniam a este partido, o AKP turco, tinham sido publicados, estavam condensados, desculpa. O Wikileaks tinha feito um filtro nas suas publicações no website e tinha justamente eliminado todos os attachments e um deles era onde ficavam todas essas moradas de mulheres. E essa pessoa publicou o que apresentou como um raw data de todas as informações do Wikileaks. Aparentemente era a pessoa que tinha transmitido essa informação ao Wikileaks. E a partir daí esta pessoa atacou o Wikileaks por ter sido a organização, e o Wikileaks respondeu muito simplesmente dizendo que eles nunca tinham publicado essa informação e que de facto ninguém podia ter sabido que essa informação estava disponível se não for por este artigo que revelava de pronto porque ninguém ia ter que carregar os dezenas de gigabytes de ficheiros e ir à procura do tabuleiro Excel em que estavam essas informações, que por acaso eram informações pessoais, é verdade, mas eram assim endereços e nomes, que tampouco é, quer dizer, é interessante também o razonamento aí, quer dizer, que porque houver muitas violências de massa, muitas violências de género em Turquia, o Wikileaks podia tornar-se responsável da morte de pessoas
de mulheres que iam ser assassinadas por gente que aderiam a uma ideologia que fazia que a violência contra as mulheres não era tão sancionada como deveria ser, porque tinham deixado, e vemos que não é o caso, mas mesmo se tinha sido o caso, porque tinham deixado o endereço das pessoas num dos 1000 ficheiros que tinham publicados, ou que ia autorizar as pessoas a ir matar, quer dizer, mesmo publicando o endereço de uma pessoa, que é acessível quando vai ao registro civil em qualquer lugar da cidade, se quiser de verdade procura, não, o shortcut que permite responsabilizar da morte potencial de 1000 pessoas, para mim foi e apareceu um momento sim que houve ataques sobre esta questão, sobre o facto que a Julian Assange tinha potencialmente feito tweets antissemitas, então que o Julian Assange tornava-se pronto antissemita, sobre também o facto que era um agente do FSB, a agência de seguridade russa. Houve assim uma coisa coordenada assim que avançou muito, que foi muito fascinante ver, porque era tão comunicativo e tão enorme como na exageração sobre o que de pronto transformava-se o Julian Assange em uma sorte de anticristo, que não tornava-se de uma certa maneira risível, uma vez que se tinham os elementos. Então, sim, neste caso confirmo perfeitamente, se vai no Wikileaks nunca encontrará essas informações pessoas, porque nunca foram publicadas pelo Wikileaks. O Julian Assange está na Embaixada do Equador em Londres há 4 anos. Sim. De que é que ele é acusado? Ele não é acusado de nada. Está há 4 anos sem ser acusado. Tem oficialmente, a razão é que tem uma investigação em Suécia, uma investigação preliminar por suspeições, não sei se diz em português assim, de agressão sexual. Então há uma suspeição de que ela poderia ter, para entrar nos detalhes muito precisamente, ter relações consensuadas com 2 mulheres em 2 momentos diferentes, que eram amigas, em 3 dias diferentes, quando estava para fazer uma conferência em Suécia, mas que nessas relações sexuais, ao momento ele recusou-se a pôr um preservativo, ao pedido das 2 mulheres, sucessivamente a mesma história, e as mulheres aceitaram continuar o ato sexual mesmo assim, mas na lei sueca isso pode ser uma infração de agressão sexual eventualmente, porque é uma presunção de responsabilidade do homem nessas situações. O que se passou é que essas 2 mulheres viram-se uns dias depois de ter tido relações sexuais com o Julian Assange, e isso é admitido pelas 2 partes, quer dizer, é uma coisa que não faz parte do debate jurídico, e compreenderam que tinham-se acostado as 2 com ele sem proteção, então começaram a preocupar-se, porque dizeram que talvez estava a fazer isso com muitas mulheres, então havia um risco importante, então foram à polícia para pedir como se podia forçar alguém a fazer um teste de SIDA. E eles disseram que a única maneira em Suécia para fazer isso era fazer depor contra a pessoa e então fizeram isso. Houve um fiscal que foi solicitado para resolver o caso. O fiscal 24 horas depois dizia que não havia caso nenhum. E de maneira muito estranha, a semana depois, outro fiscal decidiu voltar sobre essa decisão para abrir o caso. E esse era ao final de agosto de 2010, no momento em que o Julian Assange tinha revelado que ia publicar uma massa importante de informações que iam revelar ser os telegramas diplomáticos dos Estados Unidos. O Julian Assange voltou para a Suécia, apresentou-se para dizer que estava preparado a cooperar, foi interrogado pela polícia e pediu, uma semana depois, quando não tinha notícias, se estava autorizado para sair. Foi autorizado e não passou nada. Voltou a Londres, foram publicados os telegramas diplomáticos e a semana a seguir, esta mesma procuradora sueca decidiu fazer um mandato de arresto internacional para interrogação. Não havia cargos nenhuns contra ele, mas para forçá-lo a ser interrogado outra vez na Suécia, quando ele nunca tinha mostrado a ausência de vontade de cooperar na investigação. Então houve aí todo um debate jurídico que começou, e isso era uma semana depois do começo das revelações sobre os telegramas diplomáticos. Não se sabe porquê, pronto, houve essa decisão. E se tem que saber que em Suécia há uma porcentagem de 100% de extradições de pessoas que são pedidas pelos Estados Unidos. É impossível, basicamente, escapar a uma extradição aos Estados Unidos quando estão na Suécia. E então houve esse debate, e ao final houve uma resolução em contra do Julian Assange que forçava a ir à Suécia, então ele decidiu refugiar-se na Embaixada de Suécia porque considerava que todo este procedimento era uma maneira de arrastá-lo para enviá-lo aos Estados Unidos e não era uma maneira não tinha nada a ver com o caso inicial.
E então estamos aqui nessa situação, esse limbo jurídico desde faz 4 anos, em que talvez vai se resolver-se agora, porque o 14 de novembro a procuradora, a mesma sueca, aceitou finalmente ir interrogar os Julian Assange na embaixada para o que tinha recusado de fazer os 4 anos anteriores, dizendo que era impossível fazer, que não, mesmo se tinha feito em 30 outros casos no mesmo durado de tempo. E então agora foi forçada pela Corte Suprema sueca para fazer isso, e normalmente o caso vai ser fechado. Mas o que é interessante saber porquê que houve toda essa história. O Julian Assange está perseguido por um grande júri secreto em Virgínia, Estados Unidos, desde o momento em que começou a publicar os documentos sobre os Estados Unidos. Mas o Julian Assange não é o Chelsea Manning ou o Edward Snowden, não é um whistleblower, não é alguém que roubou documentos para publicar. E então, se ele chegar a ser processado nos Estados Unidos por espionagem, etc., como foi ameaçado, ia ser um julgamento contra um jornalista, contra alguém que publicou informação que tinha recebido de alguém e que era de interesse público. E então, potencialmente, se julgava culpável essa pessoa, tinha que se julgar também a gente do New York Times que trabalhou com o Wikileaks para revelar os seus documentos, do Washington Post, etc. Então, os Estados Unidos sabem muito bem que é uma situação jurídica muito complicada para ele, é quase impossível condená-lo. Então, esta situação em que ele fica bloqueado na embaixada é muito mais interessante para ele, porque fica mais ou menos desativado, controlado na embaixada e ao mesmo tempo não tem que liberá-lo ou confrontar-se à ausência de provas contra ele. E então estamos a tentar lutar contra isto para demonstrar que não faz sentido e que tem que ser liberado já. A detenção do Assange no Equador foi descrita por um painel das Nações Unidas como arbitrária, que foi depois dito pelo governo britânico que eram conclusões ridículas e que o Assange era um fugitivo à justiça. O mesmo disse, ou uma coisa parecida disso, o governo sueco. Qual é que tu achas que são os próximos passos na defesa, para além de, por exemplo, ser ouvido dentro da embaixada? É interessante porque o governo do Reino Unido participou nos procedimentos e tem defendido sistematicamente as decisões deste painel em todos os outros casos e pela primeira vez, pronto, considerava que não era legítimo, etc. Então, evidentemente, agora o percurso jurídico que vamos ter que seguir é implementar essa decisão em direito britânico. Então, é trazer esta decisão às cortes britânicas para dizer, ok, temos uma decisão da ONU que é de regime obrigatório, então vocês agora têm que ordenar a liberação do Julian Assange. Mas isso pode tardar anos, evidentemente. Só temos uma última questão, que é, num comunicado que foi lançado pelo Julian Assange este mês, lê-se: a Wikileaks, como todas as publicações, é fundamentalmente responsável pelos seus financiadores. Esses financiadores são vocês. Os nossos recursos vêm inteiramente de contribuições públicas e da venda dos nossos livros. Isto permite-nos ter princípios, ser independentes e ser livres de uma maneira que nenhuma outra organização de mídia influente é. Achas que passa por aqui o futuro do jornalismo? Acho que necessário. Há uma anedota interessante com isto. Houve em 2010, 2011, os Estados Unidos imporam uma blocagem bancária às donações da Wikileaks. Exigiram a Visa, a Mastercard e a PayPal bloquear as donações utilizando umas disposições antiterroristas. De fato, é interessante a contaminação entre um e outro. Então, nesse momento, a hackers, principalmente, começou a enviar uma moeda virtual que ninguém conhecia na época, que era os bitcoins, aos Julian Assange e ao Wikileaks. Então, chegaram milhões de bitcoins que valiam uns centavos cada um. E hoje em dia, esse dinheiro, esses bitcoins valem uma fortuna, porque cada bitcoin vale 400, 500 dólares hoje em dia. E mostra como a revolução tecnológica hoje em dia está a permitir passar por fora dos Estados e evitar os bloqueios que intentam impor a organizações, que sejam positivas como o Wikileaks, mas também negativas, como podem ser organizações terroristas de todo tipo. E então o que se está a ver é que o futuro está a passar por fora dos Estados, mais e mais. Então aí os Estados têm aí uns meios todavia para bloquear a gente como Julian Assange, mais ou menos, como Snowden, mas também vemos que não conseguem bloquear completamente como conseguiam durante a Guerra Fria contra os dissidentes, porque é a estratégia que seguiu os Estados Unidos. Foi, vamos deixar este dissidente, que é o que fazia a Rússia na Guerra Fria, que era deixar um dissidente entrar numa embaixada dos Estados Unidos,
deixá-lo fechado aí durante 10 anos, há de que ele ficar maluco ou todo mundo esquecer-se dele, e então nesse momento deixá-lo de ir para os Estados Unidos. Então os Estados Unidos utilizaram essa técnica antiga pelas gerações, mas sem ter em conta que hoje em dia já não funciona, que hoje em dia com a internet podes conseguir ter um rol ativo na política do mundo e fazer ouvir a tua voz, não ficar esquecido, mesmo ficando fechado num lugar. Isso também é uma questão que vai cambiar muitas coisas também, muito geralmente, na política penitenciária, fechar alguém já não tem os mesmos efeitos que há 10 ou 20 anos. E então, a partir daí, todas essas culturas que estão a jogar e que fazem que organizações como o Wikileaks vão poder sobreviver e continuar a desenvolver-se por um apoio muito mais horizontalizado pela gente, diretamente pela sociedade e não passando pelo Estado ou de outra maneira. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Muito obrigado à equipa Maria Almeida, Frederico Raposo, Bernardo Afonso, Pedro Tuzarte, Tomás Pereira, Pedro Cardoso e Diana Carvalho. Obrigado, Juan. Muito obrigado. A música é dos Lotus Fever. Subscrevam mais episódios em apenasfumaça.pt e até já.